Então, a gente está começando aqui a mesa agora, né? Enfim, para quem está vendo depois. Então, estamos começando esse bate-papo, né, Draeta? Eu comecei a É, gravar agora. tá certo. Então, primeira coisa que eu tenho que dizer é muito obrigado pelo espetáculo. Nós estamos aqui recebendo vocês de forma digital no canal do Circo Navegador e a gente queria muito estar recebendo vocês no palco, né, do nosso espaço. A gente tem um espaço cultural, assim como o Barracão Teatro, e estamos aí com os refletores empoeirando, né? E isso dá uma angústia danada, né? Mas, enfim, estamos vivos, né? Mesmo que de forma digital, estamos vivos. Exato, isso é o mais importante agora, né? É claro, a gente passou aí por um período difícil, estamos saindo dele ainda meio não muito confiantes, né? Quer dizer, já estamos com muitos lugares já liberando 100% de ocupação nos teatros, né? Então, é uma coisa que a gente vai, a partir de agora, começar a perceber esse retorno, né? Do que a gente viveu, do que a gente interrompeu, né? E do que a gente vai a continuar agora depois dessa vivência, né? Dessa vivência que é uma vivência pandêmica, quer dizer, a gente viveu um fato histórico global, né? Assim, a gente não viveu uma Segunda Guerra, né? A nossa geração não viu um acontecimento global, né? E agora a gente percebeu o que é isso, né? E também coloca a gente muito diante da nossa fragilidade, e por assim dizer, a nossa fragilidade maior, né? A própria morte. Então, o espetáculo ele também bebe um tanto disso, né, Luciano? Assim, a gente tá, enfim, a morte ela rondou muito a gente, né? Quer dizer, a gente tem um número de mais de 600 mil mortos, é muita gente, né? Enfim, e isso estava o tempo inteiro, né? No nosso imaginário, no nosso, né? A gente tinha de fato um medo, né? Enfim, um medo real, né? De sairmos, de estarmos sem os equipamentos de segurança, sem essas coisas todas, enfim. Então agora a gente começa a voltar, né? Então, vamos ver também como é que vai ser esse retorno, né? A gente adoraria estar aí no palco, mas isso é uma coisa que a gente vai fazer em breve, assim, quando a gente voltar, precisamos pensar em alguma coisa. Claro, o circo, o Mistério é um espetáculo grande, né? A gente está vendo, assim, também isso, né? A dificuldade que é de circular com um espetáculo tão grande, né? 8 pessoas em cena, mas toda a equipe que está por trás, né? Que fica ali por trás. E boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo Que ótimo. maravilha. Estou assim, viajandão aqui. E Que assistir o ótimo. espetáculo de fone de ouvido foi maravilhoso, porque a trilha sonora é espetacular. Parabéns. Eu estou muito feliz pelo convite, Lu, muito mesmo. E assim, extasiada mesmo. Vamos lá, deixa eu cortei você. Que legal. Não, não, é isso mesmo. A gente tá. O bate-papo é isso mesmo. Você não tem nada planejado, aquela coisa, né? Eu tenho 20 minutos, depois daí tu fala 20 minutos, você fala 20 minutos. Né? Aqui a gente vai conversando mesmo sobre o que se passou, né? Então a gente estava falando um pouco dessa vontade da gente estar no palco se encontrando e ao mesmo tempo a dificuldade que é o espetáculo, né, com uma equipe tão grande. Mas é isso, né? Assim, tem uma coisa muito muito interessante, Cida, porque foi a primeira vez que a gente trabalhou com o Marcelo Pellegrini, né, que compôs a música, né, a trilha sonora original. E foi muito interessante o processo de trabalho com ele, né? Porque a gente teve todo o trabalho foi remoto, né? A gente criou o espetáculo assim pelo Zoom, né? As pessoas, a gente tinha quer dizer, na verdade, eu vou explicar direitinho. Assim, aqui em Campinas, na verdade, aqui na minha rua, moram o Alê e a Débora, da Cia Gravitar. Então, eles estão na mesma rua. Então, a gente conseguia se conversar, se falar, mas não ensaiar ainda. Então, a gente teve muita reunião por Zoom. Chegou um momento que a gente falou, agora precisamos reunir toda a equipe. E aí começamos a fazer apontamentos de que números, né, que personagem cada um faria,
porque são essas figuras, esses imortais. A gente conversou com muita gente, com religiosos de cada religião, né? Para ter uma base. Assim, claro, a gente podia estudar isso, a gente estudou muita coisa, mas a gente precisava de uma coisa um pouco mais, por assim dizer, popular. Então, a gente precisava de uma conversa mesmo com as pessoas para ter uma noção da crença, da religião, da liturgia toda religiosa de cada religião que está ali representada, e, ao mesmo tempo, linkar isso com a especificidade e a especialidade de cada artista circense, né? Então, depois que a gente fez esse movimento, porque a gente teve esse primeiro momento de entrevistas entre março e maio, no comecinho de maio, né? A gente teve 2 meses aí dessas entrevistas. Aí, depois disso, a gente começou a direcionar os personagens, né, para cada um, né? E aí, enfim, eu vi ali quem foi o Iago que O perguntou Iago, uma. deixa eu fazer essa pergunta aqui, eu já emendo uma coisa que é Claro, interessante. claro. O, o Iago fala se a moça da Lira tem uma deficiência. E a Cida, ela escreveu no chat a questão do capacitismo. A Cida trabalha no CAPS, ela é artista da cerâmica e ela dá atendimento no CAPS, né, no Centro de Atendimento Psicossocial. E aí eu queria primeiro... E na APAE. Queria até que a Cida fizesse a introdução sobre o capacitismo. E aí o Ézio pode responder a pergunta do Iago. E quem quiser fazer mais perguntas aqui, fica pelo chat ou pode ser falando também. E, Ézio, dá só uma olhadinha se tem mais algum convidado chegando. Pode chegar uns atrasados, né? Bem-vindo Mas está todo mundo aberto. Eu não preciso habilitar ninguém. Então, quem tem o link entra. Cida, fala um pouquinho. Você fez o comentário sobre o capacitismo, né? E aí acho que já emenda nessa conversa boa. É porque, assim, a gente olha uma pessoa que tem alguma diferença, né, como um incapaz. Bom, ela anda de cadeira de roda, ela não é capaz de fazer aquilo que eu faço. Aquele cara é deficiente visual ou é cego, que é o termo que a gente mais usa, e ele não é capaz de fazer aquilo que eu faço. Eu já atendi um deficiente visual no ateliê que ele consegue perfeitamente descobrir as coisas pelo tato, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, a questão do capacitismo. Ninguém tem problema, não existe problema. Quem tem problema é o nosso olhar. Então, a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa tem um problema, ela não é capaz, né? E não tem isso, eu sigo uma autista no Instagram, ela é completamente autista, certo? Aí ela é formada em 2 faculdades, e ela tem todas as estereotipias do autismo, que é balançar e tal, e ela não fala. Então, ela desenvolveu uma capacidade de comunicação através da nossa possibilidade de comunicação virtual. E ela desenvolveu isso, porque os pais apoiaram, porque entenderam, porque nem toda a família faz isso. Então, o capacitismo, ele tem que ser quebrado. A gente não pode olhar uma pessoa diferente e achar que ela não é capaz, tá? Fica aí o recado. Eu fiquei bem incomodada com o seu comentário, Iago, desculpa, mas é que eu estudei capacitismo hoje para fazer um vídeo para a PAI, e aí falei, putz, pegou, né? Mas é interessante isso, né, Cida? Porque eu dirigi um espetáculo que chama Birita Procura-se, que é com uma portadora de paralisia cerebral. Ou seja, foi engraçado, porque eu conheci a Dida, ela é de São José dos Campos, né? Eu conheci a Dida num curso, e a gente sentado em roda, logo no primeiro dia do curso, a gente sentado em roda, eu olhava para ela e falava assim, nossa, essa moça, eu preciso dar atenção, porque eu não estava entendendo muito, porque de vez em quando tinha umas coisas, uns movimentos involuntários, então, só que eu não sabia o que era. Então, aquilo para mim, eu falo, puxa, será que, não sei, pode ser que esteja o pensamento, ela está pensando alguma coisa, está ali pensando com ela mesma, eu preciso preciso dedicar uma atenção. Quando ela começou a falar, a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, gente, eu sou portadora de paralisia cerebral.
Aí eu falei, entendi. Então, ok, essa é a pessoa. Assim como isso, né? Vamos conversar com o Ézio. Enquanto você não sabe que o Ézio é um careca, você fala, o Ézio é uma pessoa. Aí você fala, agora ele é um careca. Mas ele continua sendo uma pessoa. Então, assim, a Dida fala muito sobre isso. E a gente sentiu muito mesmo, não ter conseguido fazer a, a, a transmissão com Libras. Entendi isso, a gente sentiu muito, mas foi uma questão que realmente o nosso orçamento, a gente teve questões que o projeto não foi assim, e a gente pensou muito, Cida e todo mundo que está aí nos escutando, né? A gente pensou muito no projeto, na Barracão Teatro, através de mim, e a Cia Gravitar, através do Alê e a Débora, que são os dois últimos que fazem o número no final. O Alê é o apresentador do circo, né, do Circo Mistério, e a Débora é que faz o número com ele no final, de mão a mão. Nós três somos ali uma equipe que pensou o projeto juntos, né? Então, quando a gente estava conversando, a gente falou muito disso, né? Assim, o projeto ele precisa ser um projeto diverso, que a gente vai falar de religião. Então, assim, não dá para ser só os amigos brancos, entende? Assim, porque, assim, de fato, a gente vive numa sociedade que nos coloca dessa maneira. A gente conhece muito mais gente branca, enfim, os nossos colegas, quantas pessoas, né, são diferenças. Então a gente falou assim, não vamos, a gente precisa abrir os horizontes, entende? Mesmo assim. E não é por uma questão, tanto que a gente não falou disso, a gente nunca falou disso no projeto que a gente mandou. A gente nunca fala, olha como a gente é legal, porque não é ser legal isso. Entende? Isso não é ser incrível, de forma alguma, de forma alguma. Mas a gente queria muito essa diversidade. Então a gente pensou, precisamos ter mesmo número de homens e mulheres, precisamos ter gente branca, gente preta, gente amarela, gente vermelha, a gente precisa ter, precisamos ter trans, precisamos dessas pessoas próximas de nós. E a gente no Barracão tem pensado muito nisso, né? Assim, como é que a gente pode trazer para perto de nós, para a gente ter a vivência disso, né? E foi maravilhoso, assim, porque a Sandrinha ficou aqui na minha casa. E a Sandrinha, quando ela estava para chegar, eu falei, cara, eu preciso ver uma coisa, porque a minha casa não está adaptada para ter uma cadeirante. Então, a gente já começou a pensar. Eu liguei para a Sandrinha, olha só, como é que é? Liguei para minha irmã, que é arquiteta, né? Aí minha irmã falava, mano, a cada 8 centímetros tem que ter 1 metro. Ela fez lá os cálculos e tal. Tudo que já tem, isso já tem tudo calculado, né? Aí liguei para a Sandrinha para falar com ela, e a Sandrinha falou assim, não precisa, porque eu me viro. E a Sandrinha, assim, não é um degrau de 8 centímetros que para ela. Claro, um degrau maior ela não consegue, como aqui em casa, por exemplo, tem uma passagem que ela não consegue, ela tem que sair pela garagem, né? Então, é interessante isso porque nos leva para outros mundos, né, Cida? Então, assim, para a gente foi um processo muito rico de criação do espetáculo, justamente por esses outros encontros, que eu acho também que é função do nosso espetáculo, assim, é um desejo do nosso espetáculo de trabalhar com todas as religiões, entende? Trabalhar com todas as religiões de uma maneira acolhedora. Não tem uma que esteja certa, né? A religião certa para você é a sua, né? Ou seja, porque ela é certa para você, né? Então, tem uma coisa que é muito importante isso, né? Da gente cada vez mais incentivar a possibilidade do diverso. Esse é um exercício democrático, né? Enfim, também, né? Aqui o Iago está falando, eu quis fazer a pergunta de forma educativa. Aham. Claro que, enfim, é Cida que vai te responder sobre esse Mas pedido de desculpa, né? Mas Eu o estava Iago, escrevendo, mas eu sou muito lenta, meu computador está com problema, o meu note está com problema no teclado. Não, Tiago, fica tranquilo, tá? É que como eu estava estudando capacitismo hoje, e você colocou ali pessoas, né? Eu falei, não, eu tenho que me posicionar. Até comentei com o Lu no particular, né? Falei, eu tenho que fazer um posicionamento, por quê? Porque o espetáculo pede isso. O espetáculo pede que a gente fuja da normalidade que a sociedade impõe e entenda que é tudo muito mais amplo
do que essa sociedade que a gente coloca, né? Então, eu falei, não posso ficar quieta, eu tenho que colocar, porque somos todos normais. E cada um de nós tem uma deficiência, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal, Cada Cida. um de nós tem uma deficiência, ou duas, ou três, não importa, Não, né? no nosso espetáculo, no Birita Procura-se, naquele outro que eu falei que era com a Dida, Ariadne Antico, o nome dela. Ariadne Antico. Ah, a gente coloca na ficha técnica, a gente coloca uma deficiência de todo mundo. Brinca, né? Porque é um espetáculo de palhaça, né? Então a gente brinca com isso, né? Como, enfim, deficiências que são... Porque às vezes, e o palhaço tem muito isso, né? A deficiência do outro, né? É muitas vezes a força dele. Por exemplo, eu ser baixinho, ser careca, eu brinco com isso o tempo todo. Assim, é isso que eu sou, e essa é a minha potência, né? Então, isso é interessante para a gente. Mas muito obrigado também, Iago, pela pergunta, e é uma questão que, de fato, assim, eu acho que a gente não tem que ficar ah, assim, cheio de dedos, entende? Fala assim, eu não vou perguntar porque senão eu posso ofender. Não, faz a pergunta assim, faz amorosamente, porque o perdão já está ali, já está próximo, entende? Não é uma coisa que, assim, enfim, eu acho que tem sempre isso, assim, a gente precisa muito conversar sobre coisas. Eu, por exemplo, convivendo com a Vulcânica, ela me contava várias coisas, e na nossa relação ela falava, Ézio, isso daqui que você está falando é muito um padrão, é um padrão, assim, machista, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, ok, conversando com você, né, que eu vou aprender essas coisas e que eu vou entender o teu mundo, e não que o mundo seja um outro mundo, mas o universo mesmo pessoal, entende? É conversando com o outro que a gente tem essa possibilidade de troca, né? Então eu acho que isso é super importante, assim, para a gente, né? Eu queria dar mais um temperinho na conversa, que eu acho que é muito legal esse tema. A gente está o tempo todo tentando se adequar numa linguagem que é muito dinâmica. E eu acho que um jeito legal de fazer isso é sempre perguntar como é que você gostaria de ser tratado, né? E isso funciona para tudo, para um cadeirante, para um cego, para uma criança, para um palhaço. E aí também dá a liberdade de todos nós termos a coragem de dizer como nós não queremos ser tratados. Aí, Uhum. sei lá, se eu falo, ou sei lá, qualquer situação que eu cause de algum pequeno desconforto, é, se for numa relação sensível, fica muito fácil dessa relação se dar a partir de uma nova combinação. Se eu te digo, assim não ficou bem para mim, né? Você não está levando em conta alguma coisa. Você nem sequer percebe o seu lugar de privilégio, porque o tempo inteiro a gente está no lugar de privilégio. Em relação a uma criança, por exemplo, privilégio do mando, do alcance, da voz mais forte, de uma suposta inteligência ou capacidade cognitiva ou de manipulação das coisas. Na verdade, não é cognição. Mas, enfim, estou falando isso na perspectiva. Eu tenho uma filha de 8 anos. Então, o tempo todo eu fico tentando me desautorizar e é quase impossível não falar, cuidado, não faça. Aí eu fico pensando, né? Como é que a gente reestabelece de novo? Filha, Sim. quando se faz isso, acontece isso. Pode acontecer isso com você? E aí começar de novo para não ser o incômodo, não ser um incômodo de uma figura autoritária, que já está impregnada, mas, enfim, se eu conseguir diluir ela numa medida suficiente, talvez a relação com minha filha seja muito mais plena e muito mais profunda e objetiva, que permita que ela exercite essas experiências malucas de cair da cadeira, por exemplo. E aí a gente vai lá e estuda a cadeira e fala, olha, se jogar o peso meio-meio, ela fica em pé. Se joga o peso todo aqui, ó, a cadeira, pá! E aí, ok, vamos testando juntos, né? Sim, E sim. falando em experiências, eu tenho um neto que está fazendo 4 anos hoje, o Arthur, né? E Arthur ama Frozen. Então foi ao shopping com minha filha e quis comprar o kit da Frozen. Ele tem o cabelo da cor do cabelo da Frozen. Então ele pôs aquela trança, vestiu as luvas e a gente acha normal, entendeu? Nós não temos essa coisa de não, menino não pode. Ele pinta as unhas, ele usa maquiagem quando ele quer, ele faz o que ele tem vontade.
E aí estava lá brincando e uma menina chegou e fez assim: mas você é uma menina? Você tá linda. E aí ele olhou para minha filha, tipo assim, invocado, né? Minha filha falou para ele: você não gostou que ela te chamou de menina? Ele falou: não, né, mãe? Eu sou um menino. Então fala para ela que você é um menino que gosta da Frozen. Aí ele chegou, bateu nas costas dela e falou: menina, eu sou um menino que gosta da Frozen. Ela falou: que legal, eu também gosto, me empresta tudo. Aí ele emprestou tudo e eles viraram grandes amigos. Mas isso constrangeu o pai da menina, porque ele viu que ele era um menino, que estava vestido de menina. Então a gente vive essa situação de desconforto quando a gente não põe os limites e as regras que a sociedade impõe e a gente não coloca. A gente é uma família diferente. Então a Aham. gente não coloca regras, né? E aí a gente tem esses enfrentamentos, mas eu acho que a gente está indo bem, né, Lu? Muito bem. Que legal, que legal. A gente, Ah, deixa eu ver aqui, no bate-papo chegaram coisas aqui no bate-papo. Ah, ok. Iago, poderiam passar uma dica de figurino? Algum tipo de tecido para figurino? Não seja tão liso. Tá, entendi. Ah, putz, dica de tecido exatamente. Ai. Eu posso ó, depois, Iago, eu posso até te dizer os tecidos que a gente usou para o espetáculo. Eu não sei. Mas a Ellen, que fez os figurinos, ela pode me passar isso tranquilamente. Assim, eu sei, mas que não vai te adiantar muito, que é o Oxford, que é o tecido das cortinas, que se abrem e se fecham. Porque esse fui eu que falei, porque eu que descobri esse tecido por causa do barracão, aqui a gente tem esse tecido, mas eu que indiquei, eu só sei falar esse tecido, então, mas não acho que não vale fazer roupa de circo com esse tecido, não. Cortina, tudo bem. Mas eu posso, enfim, a gente pode ficar em contato e se falar por Instagram, essas coisas todas, enfim, e a gente se fala sobre isso, tá? Eu fico te devendo essa informação. Não sei se você conhece, Daleta. então, a gente aqui fez um monte de figurino, um monte de vezes, e aí os tecidos são as lycras e essas malhas de algodão que são mais confortáveis. É, lá em São Paulo tem um lugar que fazia as roupas de balé de um monte de companhia e era lá que a gente mandava fazer porque era de boa qualidade, durava bastante. Tá. Mas eu acho que para o Iago pesquisar, ele pode entrar na Capésio, que é uma loja de dança, que é especializada em dança, e lá vai ter uma infinidade de coisas. E eles fazem para circo, eles fazem figurino de um monte de circo também. E e essas perguntas que ele faz, né? Quer dizer, tem que ser liso, mas não pode ser muito escorregadio. E aí tem os truques, né? O pessoal de aéreo geralmente passa breu. Então, se o tecido tiver muito escorregadio, para frear um pouco, você passa alguma coisa que grude. E o breu é um negócio que gruda. Mas se passar demais, Bastante. gruda demais. Então, essas medidas são a partir da prática, né? Do uso prático. Sim. E eu acho, até já falando de figurino, de falar para o Iago ousar muito. A gente, quando fez os figurinos de uma última obra aqui, saímos completamente desse caminho dos colãs clássicos e fomos buscar outros tecidos, outras coisas que eram muito mais expressivas e que era muito mais legal para nós. E que funcionava para a cena, porque a figurinista trabalhando junto, ela faz uma coisa e a gente experimenta e responde se funciona ou não funciona, né? E aí o espetáculo acabou e eu fico usando os figurinos e o pessoal adora as minhas roupas e diz, nossa, quando é que você arrumou isso? A maioria das pessoas olham com um olhar estranho. Aí a menina que faz, aluna da mesma turma da minha filha, falou assim, nossa, mas o seu pai vem com cada roupa. Que Que ótimo. oportunidade única. Né? Enfim, é isso aí, né? Muito bom. E aí, sim, Iago, a gente pode se falar no Instagram. Depois eu vejo lá e a gente se fala. Eu te mando essas referências. Aí o Rafael pergunta aqui. Ah, tá, ok, tudo bem. Tenho curiosidade sobre o processo criativo tá, da dramaturgia, né? Foi coletivo, como foi? Bem, o processo da dramaturgia,
ele foi um processo, assim, o argumento do espetáculo, a dramaturgia é minha, na verdade, eu vou dizer, assim, eu assino a dramaturgia, mas não foi uma coisa que eu sentei e escrevi. Então, assim, ele é coletivo nesse sentido, mas a dramaturgia é minha, né? Então, assim, o argumento do espetáculo, ele foi uma ideia que eu tive a partir de uma de um pensamento mesmo, de um pensamento sobre a questão dessa diversidade, né? Essa diversidade religiosa que a gente tem e que pensando muito sobre isso, assim, não tem a certa, né? Assim, qual que é a religião, ué, depende da sua formação, né? Depende do que você, enfim, acredita, do que você investe como valor, enfim, o que, né? Se bem que em termos de valores, todas as religiões elas pregam muito, né? O amor, enfim, elas pregam muito, né? O acolhimento, a igualdade. Não tem nenhuma religião que diz assim, tem gente que tem gente que é pior que outra, né? Não, de fato não tem. Assim, o que tem, às vezes, são algumas pessoas que distorcem um tanto alguns princípios e preceitos e aí, né, fazem bobagem, né? Então, a vontade de trabalhar com essa questão dessa diversidade religiosa e essa presença da morte o tempo todo me fez pensar nesse argumento de ir para um portal, num acidente. Eu sempre pensava, na verdade, eu já tinha pensado num espetáculo que começaria com um acidente e depois a partir daí, né? Então, a partir desse acidente, ele vai para esse portal e ele percebe que o portal não é porta do céu, porque, né, como a gente é muito, né, vive num país muito cristão, muito católico, né? Então a gente logo pensa, né? Céu e inferno. O mundo está sempre céu e inferno. E no final, não. Né? No Candomblé, por exemplo, tem 9 tipos de céus, assim, lugares. É céu e também alguns céus são infernais, entende? Alguns céus do Candomblé, eles são infernais, na visão mais cristã, né? Porque é um local onde você vai expiar alguma culpa ou alguma coisa que você tenha feito, uma má ação que você tenha feito aqui, né? Então, tem várias diferenças. Então, a ideia era essa, era de quebrar essa possibilidade de uma visão só, né? Então, isso é uma ideia que nasce como argumento, né? Que, na verdade, que faz nascer o argumento. Então, a partir desse argumento, a gente foi encontrando as personagens, designando qual especialidade seria de qual personagem, também vendo esse sentido, né, da linha dramatúrgica, ou seja, o que vem antes, o que vem depois, que montagem é essa que a gente faz, mesmo a questão da ciência, o cientista entrou depois, né? No processo de dramaturgia, a ciência entrou depois. A gente pensava que a ciência seria uma imortal também, que a gente teria as religiões e teria uma imortal que seria a ciência. Mas depois a gente, enfim, pensando, refletindo, e eu disse, gente, não tem que ter a ciência como uma imortal. A ciência não é imortal, né? A ciência, ela nasceu um dia, entende? Assim, ela nasceu e ela pode morrer, né? Pode morrer. A gente, né? Quanta gente não queima livro, né? Quantos regimes não queimam livro, né? Ou desprestigiam a ciência, né? Então, assim, a ciência ela pode morrer, né? O conhecimento, né? Então, a ciência, então a gente pensou, tem que ter um humano, porque a ciência é a obra, esta ciência, pelo menos que a gente conhece, né? Não estamos falando da ciência da lagartixa, da ciência do cachorro, né? Estamos falando da ciência, né, humana, né, desse conhecimento humano. Então, esse está ligado ao humano. Então, é um humano, é um cientista ou uma cientista que representará a ciência, né? E aqui também a gente pensou, enfim, porque a gente ia chamar uma outra pessoa, um ator para fazer isso e para fazer o jogo cômico com o palhaço, para poder ter a contraponto, né? E aí a gente pensou em quem e o Ale, que já estava no processo, ele falou assim, Ezio, eu queria fazer, eu topo fazer. Eu já fiz teatro, eu tenho vontade de seguir.
E a gente falou assim, ó, é um desafio grande, né? Então, vamos. Ele topou, então a gente já estava com o nosso elenco, o Alê assumiu essa responsa, né? Então, veja, a dramaturgia ela foi se montando, né, de uma maneira muito orgânica até, né? Até que no final, Rafael, por exemplo, a coisa da bolota, essa chave que leva e traz a bolinha de ping-pong, que o Scientia, ele tem também uma bolinha de ping-pong, né, que é o passaporte dele, é o veículo, né? Isso foi encontrado depois, né? Não foi uma coisa que já tinha no começo. Em princípio, a gente pensou que os imortais iam falar, gente, a gente precisa mandar os abobrinhos de volta, porque ele está impedindo a entrada de todo mundo, né, nas religiões específicas. Então, a gente precisa mandar ele embora para liberar caminho para quem está chegando. Em princípio, era essa a ideia, né? Então, deu uma reviravolta ali, a gente encontrou um outro caminho que, enfim, é claro, eu sou suspeito para falar porque fui eu que assino a dramaturgia, mas para mim é muito mais interessante ele ir, não, porque também a gente pensou nisso, né? Será que a gente está falando de um suicídio? É uma pessoa que está indo, ela está escolhendo entrar no portal, na verdade não, ele está indo pela ciência, né? Então ele tem um passaportezinho de volta, não sabe muito bem, é desconhecido, né? Porque essa é uma questão, né? A morte para a gente é muito desconhecida. Ninguém, por mais que tenha casos de quase morte, né? A gente não tem de fato o que acontece quando morre, porque você quase morreu. Os relatos de quase morte não são relatos de morte, são relatos de quase morte. Então você vai até um pedaço. Ah, tem um túnel, caiu na água, tem várias experiências e o Raymond Moody, ele fala especificamente de casos, ele estudou isso fenomenologicamente, né? Os casos, muitos casos de quase morte, ele ouviu muitas pessoas. Então, a partir desses relatos, se tem uma impressão, um palpite do que acontece, mas ninguém, entende? Ninguém aqui, de fato, diz, ah, não, eu morri mesmo. Por exemplo, o budismo, que tem a coisa da reencarnação, ou melhor, do renascimento, o budismo mesmo fala isso, né? Que a gente não tem a lembrança conscientemente, a gente precisa processos para atingir aquele estado, né? E eu tive um sonho essa noite muito louco, porque era um sonho que parecia uma viagem no bardo da morte, né? O budismo, eles falam dos bardos, né? Então, é muito interessante isso, assim, porque nos nossos encontros com os religiosos, é assim, então, o primeiro encontro foi com o espiritismo. Então, a gente chamou uma espírita que veio falar com a gente, e aí terminou a conversa, eu falei, gente, nossa, muito legal o espiritismo, quero ser espírita. Aí depois, o segundo encontro a gente conversou com a mãe Eleonora. Aí, gente, eu vou para o candomblé, é fantástico o candomblé. Aí o terceiro, eu quero ser islamista. A visão é tão maravilhosa, né, dos valores, né, de vida. O que a gente está fazendo aqui? Os valores são tão incríveis que são todas muito apaixonantes, né? As religiões são muito apaixonantes, assim. Então, dá vontade de embarcar em todas, né? Wes, por que que você acha que tem essa necessidade da transcendência? A gente não se contenta com o exercício da potência em vida? Estou fazendo uma afirmação muito cética e muito distanciada, justamente, e não combativa, mas justamente de enfrentamento. Por que que as religiões são tão apaixonantes? Por que que a ideia de ligar a algo, e muitas vezes esse algo é externo, né? Eu acho que essa é uma questão. Mas, enfim, só para provocar mesmo, né? Por que que a Claro, transcendência é tão tentadora? a gente pensou muito nisso também. Por que a gente não põe um ateu? E a gente quase ligou a ciência ao ateísmo. Depois a gente falou assim, não, a ciência, porque a gente conhece muitos cientistas, e a gente, por exemplo, o Nicoleles mesmo é um cientista super religioso. Entende? Ele não tá, a ciência não bate na religião. É claro, porque tem uma coisa que assim, tem uma coisa que é a fé. E a religião, a ciência não explica a fé. Tanto que o nosso projeto chama Credo que Absurdum. O projeto que a gente mandou para o PROAC
chama Credo que Absurdo, que é um dístico latino que diz: eu creio porque é inexplicável. Isso é a fé, entende? Eu creio porque é inexplicável, eu não consigo explicar, então eu creio que é. Claro, isso, enfim, ao pé da letra, você pode pensar que isso é a base da fake news, né? Eu não sei explicar esse negócio, então eu creio que é assim, entende? Assim, também tem uma coisa complicada. Ao mesmo tempo, eu digo, e aí a necessidade da transcendência, né? Isso que você pergunta assim, qual é a necessidade da transcendência? Tem uma coisa para mim e também o budismo, por exemplo, ele coloca isso. Quando a gente conversou com o Bruno falou bem para a gente, falou assim, Ézio, não fica falando só de Deus, vamos falar de transcendência, entende? Porque ele fala uma coisa que assim, nós não acreditamos num Deus, então nesse sentido a gente é ateu, entende? Porque a gente não acredita num Deus, mas essa transcendência ela nos irmana, entende? Eu acho, Luciano, que tem uma coisa assim, qual é a necessidade da transcendência? Quando você vê um cadáver, você fala, cara, tá aí. Eu lembro quando eu vi meu pai, né? Meu pai, ele morava em Rondônia, minha família mora lá, né? Então, meu pai morava em Rondônia, eu me encontrei com a minha irmã em Brasília, ela veio de Belo Horizonte, eu vim de Campinas, a gente se encontrou em Brasília e foi junto para lá. Quando eu chego lá e vejo meu pai, eu falo, cara, é o meu pai, mas não é o meu pai. Então, assim, é ele. Eu lembro que eu cheguei muito ávido para tocá-lo, mas quando eu o vi, eu fui tocá-lo e eu falei, cara, eu não vou tocar nisso, nesse corpo, porque isso não é o meu pai. Entende? Assim, tem algo ali. Onde está o meu pai? Que mora comigo ainda. Entende? Que está vivo aqui. Está vivo no meu filho. Entende? Onde está o meu pai? Cadê o meu pai? Né? Que não está aí. Então, eu acho que a transcendência, talvez ela nos fale dessa imortalidade, né? Que não é exatamente um atributo humano. A imortalidade não, né? Mas aí é interessante isso, porque as religiões elas explicam, elas dão explicações para isso. Tudo na fé. Diga, Cida, diga. Eu sou espírita, tá? Então, a imortalidade, ela não é do corpo, ela é do espírito. Então, os espíritos são eternos. Nós deixamos esse corpo, que é um empréstimo, que no próprio espetáculo diz que a Terra tem que voltar, né? Que é um empréstimo. E aí nós vamos para a espiritualidade, para novas aprendizagens, para retornar para um novo corpo e seguir para a nossa evolução. É nisso que nós acreditamos. Então, eu amei o espetáculo porque ele faz essa abordagem de várias religiões, né? Mas ele, para mim, ficou muito claro, porque o espiritismo linka filosofia, ciência e religião. A gente já está entrando no campo da física quântica, enquanto estudo de tudo isso, glândula pineal e tudo mais, né? Então, a maneira que o espetáculo se apresenta, ele aborda isso. Uhum. E aborda isso, para mim, de uma forma muito clara e muito rica. Parabéns para vocês. Que legal, Cida, muito bom ouvir isso. Porque a gente teve muitas questões mesmo, assim, de como é que a gente vai fazer isso com palhaço, com humor, sem ofender ninguém. Porque tinha, às vezes surgiam as piadas que a gente falava, não, essa a gente não vai fazer. Entende? A gente pode rir, mas tem gente que não vai rir disso, não. Então, não vamos colocar essa piada, não. Né? Então, né, a gente precisou dar justamente pelo momento que a gente está vivendo, sabe, Luciano? Assim, a gente, né, agora, assim, a gente é isso, né? O que contou a Cida desse menino que, entende? Que se veste de menina e tudo, e é menino, assim, e ele fala, eu sou menino, né? Então, essa possibilidade de reinventar o mundo, né? De reinventar mesmo, a gente precisa reinventar, porque não deu certo, o que a gente criou não deu certo, não deu certo,
né? Assim, tá fadado à extinção. Então, assim, como a gente pode fazer para que isso se reverta de alguma maneira, né? Então, é uma questão essa para nós, né? Então, essa visão de uma nova possibilidade, né? Enfim, dessa diversidade, de compreender o outro no lugar dele, isso é muito interessante, né? Então, você sabe, eu falei, provocando aqui essa questão da transcendência, e não me apegando no ceticismo. Eu tenho fé, eu cultivo a fé, adoro conversar sobre isso. Assim como você, certamente me encanto com facilidade por pessoas que trazem uma potência, um jeito de explicar maravilhoso. E, é claro, fujo do dogmatismo, né? Naturalmente, acho que todos nós aqui, né? Mas, então, eu fico só pensando assim, quanto a gente fica atribuindo a transcendência e deixa de viver, igual aquele cara que quando se aposentar será feliz e comprará uma casa na praia. Puta, mas até quando chegar isso aí, o cara já não está nem andando mais, ele está de bengala. Então vamos ter, né, a vivência, o exercício da potência no momento presente, que é o grande barato. Mas o espetáculo, para mim, me satisfaz plenamente, em todos os sentidos, né? Mas é interessante isso, Luciano, porque eu acho que tem uma coisa que é a transcendência, ela, para mim, ela tem que estar o tempo todo, entende? Assim, eu sempre, porque assim, minha família sempre foi muito religiosa, meus irmãos são do Santo Daime, são padrinhos do Santo Daime lá em Porto Velho. Então, assim, tem uma coisa ali, muito também, isso é assim, às vezes muito sisuda demais. Eu entendo respeito pra caramba na visão deles. Ao mesmo tempo, olha a Sandrinha aí, ei, Sandrinha! Oi, boa noite. Boa noite. Eu respeito muito, mas tem uma coisa, por exemplo, que eu falo, a transcendência tem que ser o tempo todo, assim, a gente tem que estar o tempo todo irmanado, ligado, né, entende, com o outro, com a maravilha da vida, né? Assim, então, essa ideia de que eu vou em algum lugar, num determinado horário, para exercer minha religião, eu acho isso um pouco estranho, entende? Assim, para mim tem uma oração que quando eu estou em colégio de freira, né? Então, sempre que a gente rezava, eu falava, cara, olha isso. Eu lembro do dia que eu saquei isso, né? O Senhor é convosco. Eu falei, cara, olha o que essa oração está falando, que o Senhor é convosco. Pois se Ele é convosco, Ele é comigo. Porque Ele é comigo, Ele é comigo. Não é que Ele sou eu, não é que eu sou Ele. Ele é comigo que Ele é. Eu falo, pô, é isso, sabe assim, o tempo inteiro, né? Então, ao mesmo tempo, sem pensar a religião como uma coisa sagrada, que, não, entende assim, o arroz com feijão aqui, entende, o dar um troco, entende, na hora de, enfim, de pagar alguma coisa, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de, né, se apresentar, eu acho que o tempo todo, né? Não é uma coisa que, não, agora eu estou no sagrado, agora eu faço assim, 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 né? A minha voz muda porque eu estou falando no sagrado. Não, a gente tem que evitar a raiva de qualquer jeito, porque a raiva é fogo, entendeu? Assim, ela queima, ela é um fogo. Eu gosto muito dessa imagem, né? Ela é um fogo que não é brasa, ela não é um fogo que constrói, ela é um fogo que destrói. E depois, né? Enfim, então são essas as questões, né? Assim, eu acho que a transcendência ela tem que estar com a gente o tempo todo, né? É possível isso, né? Sim, no espetáculo vocês falam do livre-arbítrio, né? Do pensar no momento da passagem, o que eu fiz de bom, né? O que eu estou devendo, o que está errado de tudo que eu fiz, né? E é isso mesmo. É o tempo todo a vigilância, né? Uhum. Eu estou fazendo um negócio para o Ezio. Putz, será que eu queria que eu fizesse alguém, que ele fizesse para mim, né? E aí, quando, por exemplo, um paciente de CAPES diz para mim, não, mas eu não consigo ir lá na igreja. Eu falo para ele assim, o seu corpo é um templo. Você não precisa ir até a igreja. Você comunga com você mesmo. É mesmo? É, porque não está escrito lá que você é uma centelha divina? Então, Deus está aí. Nossa, que bom isso, né? Então,
A gente tem que ter esse olhar mesmo, né? E tentar entender, além de ter esse olhar, tentar entender o que realmente isso significa, né? Que é além. Mas o espetáculo mostra isso de uma maneira... Realmente, eu fiquei impressionada, gente. Parabéns. Que legal, que legal. Ah, gente. Sandrinha, quer falar alguma coisa, Sandrinha? Não, primeiro só para escutar. Assim, eu amo esse espetáculo, assim. É só isso. Eu não tenho muito o que falar, né? Mas que eu gosto muito, assim. Eu vejo que tudo faz... É coerente, né? O que tem no espetáculo, é tudo coerente. Sim, sim. E uma coisa linka com a outra, né? Tem essa coisa do espiritismo, da Umbanda, todos estão entrelados. Não tem nada afastado um do outro. As pessoas Aham. que fazem confusão. É isso mesmo. Bem, o Iago está despedindo aqui. Iago, boa noite, muito obrigado pela participação. A É, gente, a gente se fala aí pelo Instagram, a gente conversa, eu te respondo em breve. Um abraço. o Ézio, então tem uma coisa assim, né? O Ailton Krenak fala do desenvolvimento, né? Aí ele fala assim, porra, que palavra ruim é essa, né? Porque ela pressupõe o não envolvimento, a ruptura do envolvimento. A palavra desenvolvimento nesse sentido progressista, de construção, Aham, né? De aham. ciência, não sei o que mais. E, e me parece muito assim, com a questão religiosa, né, eu fico num contraponto, né? A necessidade de religar, eu fico até puto, assim, né? Porra, como assim? Como religar? Houve a ruptura? Então me conta que dia que foi essa ruptura, porque eu não sei. Aí, é claro, eu super respeito religiosidade e fé, respeito. Mas o conceito de religar, para mim, é um conceito duro, porque na sua fala eu entendi perfeitamente. O Senhor é convosco. Quer dizer, ele nem é sem mim e eu não sou sem ele. Então a gente nunca teve apartado. Então, para que eu vou buscar uma religião, né? No sentido de ter que religar? Não, mas a religião só faz lembrar da conexão. Mas enfim, não precisava nem do re, podia ser só o ligare, né? Mantém, né? Mantém ligado, pá. Mas o que é mais divertido que eu fiquei pensando, eu adoro Ailton Krenak. Aí eu falo, pô, esse cara, meu mestre, né? Me orienta tanto. Daí fiquei lá centrado na palavra desenvolvimento, porque eu estava puto também, porque a palavra fazia algum sentido para mim. Aí eu fiquei pensando assim, ele é um cara da natureza, né? Ele viveu, nasceu, cresceu, ele é a natureza, pulsa nele. O rio tem nome, tem vida, tem cor, tem jeito, tem cheiro, né? Não é um rio que pode captar esgoto, né? Aí eu ficava pensando, mas espera, o desenvolvimento, qual que é o envolvimento? Eu fui na semente. A semente está envolvida numa capa. É uma capa dura. Essa capa tem que ser dura, porque ela tem que, não pode ser, tipo, uma chuvinha não pode destruir uma semente. Ela tem que cair na terra e ela tem que passar por um processo de germinação. Um passarinho numa única bicada não pode ferir uma semente. Tem semente de todo tipo, né? Tem uma mais frágil, tem aquela que, meu, para quebrar uma semente, sei lá, não sei de que, você precisa de um martelo. Mas, enfim, cada árvore, cada planta no seu, e aí, olha que coisa curiosa. Eu queria encontrar o Ailton Krenak e trocar essa ideia com ele, porque todas essas sementes estão envolvidas em alguma coisa. Seja uma película fina ou uma casca grossa, dura de madeira, tem Uhum. envolvimento. Para ela germinar, ela se desenvolve, ela tem que romper o envolvimento. Assim como a gente que estava numa placenta, num ovo, né? Sei lá, os pássaros estão no ovo. Ele tem que romper, ele tem que deixar o envolvimento. E aí eu fiquei pensando muito nisso, pensando, a palavra desenvolvimento faz todo o sentido. Não na lógica capitalista, que desenvolvimento é destruição para a construção de um negócio, sabe lá o quê? Vem ó, a Aham. ponte, né? Olha que coisa, ideia genial, né? Vem uma barragem que alaga uma cidade, é uma ideia genial do desenvolvimento. E, no entanto, como eu fico cultuando Ailton Krenak, eu voltei na essência, na raiz, na semente. Eu falei, caramba, mas faz sentido essa palavra. E então me leva de novo, só para conectar com a religião, que é o que envolve. E a partir do que você pode desencapar para reenvolver, porque a semente que ela faz, ela gera outra semente. Ela renova um ciclo, ela se faz se transformar numa semente de novo,
que é a criação, que é o divino, que é essa presença de um Deus, de um nome que você quiser dar, mas de uma coisa que se autogera, que somos nós, né? E aí, pô, esse assunto não tem fim, né? A gente precisa de uma caixa de bebida de todos os tipos para não parar mais de falar sobre isso. Porque é interessante isso, né? Porque isso está com a gente desde tempos imemoriais, né? Assim, as nossas 3 perguntas básicas, né? De onde viemos, para onde vamos e o que a gente está fazendo aqui, né? Assim, qual é o sentido disso, né? E é muito interessante pensar nisso, pensar nisso no momento que a gente está vivendo, né? Um, uma crise tão grande de depressão ou de ansiedade, né? Você está assim, né? Em 2 polos muito difíceis, assim, né? Então, as pessoas estão correndo com medo, né? Ou estão embotadas, né? Então, enfim, é difícil isso nesse momento, né? Pensar nesse sentido. Qual é o sentido disso? E é uma pergunta que, por exemplo, o Krenak mesmo fala bastante disso, né? Assim, qual é o sentido de juntar tanto dinheiro, né? Ele fala aquela coisa de comer dinheiro, você vai comer dinheiro, né? Então, é interessante pensar a existência, e eu acho que a arte ela tem essa potência, né? Essa potência da gente a poder tocar, poder conversar sobre coisas que são importantes, né? Assim, pensando no espetáculo, eu falo, não sei se eu, né? Com certeza não é o espetáculo mais engraçado dos Abobrinhos. Ao mesmo tempo, não é um espetáculo só de palhaço, é um espetáculo de circo, entende? Então tem várias coisas ali que são interessantes da gente pensar, né? Mas porque tem uma beleza ali que o circo toca, né? Tem uma beleza que eu acho que também é esse encantamento com o potencial humano, né? Que a gente fala no começo, né? O relator, então, o apresentador fala, né? O potencial humano, né? Estamos aqui para a gente se encantar com, né? Se deslumbrar com o potencial humano, né? Então, exatamente, a poética cênica, exatamente. Então, assim, é interessante isso, é um espetáculo de circo, então é muito encantador, né? Ver essa dramaturgia circense, que também é uma dramaturgia diferente, ela não é uma dramaturgia teatral dos acontecimentos dos eventos. O teatro é assim, né? São eventos, são acontecimentos, as ações. O circo trabalha com sensações. Então, o primeiro número da Sandrinha é um número que é um número de voo, de voo não, né? Mas de aéreo. Então, você vai lá para cima e fica vendo aquela coisa, a beleza daquele número. O outro, né? Na sequência, já é um número de bambolê, um número de habilidade com objetos, com formas, né? E aquilo vai te causando sensações. Por exemplo, tem muita gente que fala sobre isto, né? Assim, eu tenho medo de algumas coisas, eu não gosto de ver. Por exemplo, tem uma amiga que vendo o número do Helder, ele fala, eu não consigo ver ele com a perna aberta, assim, entende? Sustentado pelas 2 pernas, aquilo eu não consigo ver. É sensação, entende? Tudo é sensação. E essa é a dramaturgia circense, né? O palhaço é aquele que traz o relaxamento, né? Ele traz o riso. Esse aí é igual a mim, nossa senhora, porque o outro faz isso, faz aquele outro. Eu não faço nada disso, não fico de cabeça para baixo, né? E era engraçadíssimo isso, a gente ensaiando, né? Quando a gente se reuniu aqui em Campinas, todo mundo veio para cá, era muito engraçado, porque a gente fazia uma roda para conversar sobre alguma coisa, daí um pouquinho tinha um pé aqui, o outro estava no espacato do lado. Eu falo, cara, alguém pode ficar só sentado, por favor? Sempre, tá cada um fazendo uma coisa diferente. Você fala, meu Deus, o que é isso? É o mundo do circo, né? É muito maravilhoso, muito delicioso. A missão, né, do palhaço no circo, a função dele é lembrar a humanidade, né? Porque se é o lugar do super-homem, do superpoder e da superação e da alta performance e do ciborgue e do fetiche, aí vem o palhaço para dizer, calma, relaxa. A gente te aceita assim mesmo que você não consiga nem levantar o braço para escovar o dente, não tem problema, escova o dente com o braço baixo, vamos que vamos. Assim é bom, é gostoso viver assim, né? É muito verdade. legal isso, porque o palhaço,
Diga. Não, eu ia complementar que eu estava assistindo o espetáculo e estava pensando assim, nossa, quando eu era criança que eu ia no circo, era aquela coisa, o fogo, não sei o quê, tinha animais na minha época, né? Ai, não gosto de falar na minha época que parece que eu sou velha, eu não sou. Mas o espetáculo trouxe o malabarismo, né? O movimento, aquela coisa espetacular que a gente fica... Eu fico babando, né? Eu até tentei com o Luciano fazer alguma coisa, mas eu não levo jeito não, né, Luciano? O negócio é barro. E o movimento, e o malabarismo das coisas que criam formas, né? E aí eu falei, nossa, mudou muito, né? A questão do que era o circo quando eu ia ao circo, mas o palhaço é o mesmo, né? Ele não tem o nariz e não sei o quê, mas ele tem esse papel que é o papel de opa, peraí, gente, vamos lá? E, Exatamente. É muito legal. Ele é o que aproxima, né? Que legal. Bem, Bom. meus caros, é isto. Como é que vocês, enfim, me digam. Vamos encerrando. Não sei como é que vai ficar depois, Luciano. Eu te mando o link, você baixa para ter um papo lá também, né? Então, eu acho tão gostoso essas conversas e adoro manter registro. Se você não se incomoda, a gente deixa disponível no canal e, enfim, Acho que é sem bom. edição, é isso mesmo, é o que está aqui. É a nossa conversa, né? Nossa conversa fim de espetáculo, com todo esse afeto, essa possibilidade de fazer com que o espetáculo reverbere um pouquinho a mais, né? Sim. Então, eu acho isso uma delícia de fazer. A gente faria isso se a gente tivesse presencial, né? Se a gente pode fazer Exatamente. digital, e se alguém quiser ver depois, é sempre bem-vindo. Legal. Então, eu deixo eu salvo aqui na nuvem e te mando depois esse link, É isso tá? aí. Então, É isso aí. muito obrigado. Ainda tem amanhã e depois, então, Cida, também o Rafael que está aí, divulga para as pessoas, para verem, e a gente... Rafael Palmieri, a gente se conhece, Rafael? Eu tô aqui com esse Palmieri, porque Rafael eu conheço um monte. A gente se Rafael é palhaço conhece? também. Ele está lá em Santos. Escreve aí, Rafael. Dá umas pistas aí para o Ezio. Já se cruzaram. Porque eu tive lá no Vila de Teatro, né? É Vila de Teatro? Sim. Lá. Do grupo... Oh, meu Deus, agora me fugiu o nome deles. O Olho da Rua, não? Isso, Olho da Rua. Isso. Que legal. Muito bom. Então, Isso aí. joia, gente. Tá bom. Agradecer, né? Todo mundo que está aí, Cida, Sandra, Rafael. Essa prosa foi uma delícia, viu? Agradeço demais a oportunidade de prosear. Muito obrigado. Olha, o Rafael trabalhou com o Gabriel Bodstein, que é um amigão, mas também é parceiro nosso do Barracão. Temos um espetáculo Diário Baldio juntos, querido, o Gabriel. Beleza, Rafael, um abraço para você. A gente se fala também em Instagram, essas coisas todas, esses meios todos que a gente tem de se comunicar. Um beijo para vocês. Cida, muito prazer conhecê-la. Que trabalho lindo você faz. Gratidão, gente. Gratidão mesmo. Gratidão. Sandrinha, bom te rever. Hidraeta, Tchau, muito gente. obrigado aí pelo acolhimento do trabalho no YouTube do Circo Navegador e nos vemos em breve. Então, vamos lá, vamos fazer um presencial. O nosso Vamos espaço fazer um não tem o pé presencial. direito muito alto para o Circo Mistério, mas para os outros espetáculos temos um palco bom, luz boa e queremos muito estar junto presencialmente. Vamos que vamos. Tá Valeu, joia. obrigado. Um beijão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Satisfação. Até mais. Tchau, Sandrinha.